Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aí fazendo uma sessão aí meio que de improviso, mas se Deus quiser, semana que vem já vai estar tudo certinho. Boa noite a você que nos acompanha e obrigado por permitir que a gente adentre a sua casa levando um pouco da política de Álvares Machado. Havendo número legal, essa presidência, sob proteção de Deus, declara aberta a 32ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos que se postem adequadamente para execução do hino nacional e hino do município.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 20 dias do mês de outubro de 2014, às 20 horas, sob a presidência da vereadora Francis Policati, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, e com a presença dos demais vereadores, conforme de livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita votação, sendo aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias. Expediente do dia. Expediente do Poder Executivo, encaminhando o balancete analítico da receita e despesa do mês de setembro de 2014. Expediente de terceiros. Requerimento de número 433 ao 455, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. Após várias manifestações dos nobres edis, sendo que o de número 451 foi retirado pelos autores, visto que o mesmo teor consta do requerimento de número 438. Moção de número 51, aprovada por unanimidade, e indicações de número 335 a 342, que foram encaminhadas a seus destinos. Palavra no expediente. Inscrito o vereador Carlos da Pissaria, que se reportou a requerimentos e indicações que apresentou na sessão, enfatizando o requerimento que trata das condições precárias do campo de futebol do Parque do Espinheiro, do mecanismo de acesso ao Jardim Panorama, dirigido ao DR, e poda de árvores na unidade escolar, sendo aparteado pela vereadora Francis Policati e o vereador Pedrinho do Coral, que solicitou da presidente que expedisse missiva ao senhor prefeito, solicitando que o velório municipal ficasse aberto no dia de finados, a fim de atender à demanda de pessoas ao cemitério, disponibilizando assim sanitários e acesso ao bebedouro, sendo o pedido anuído por todos os vereadores. Ordem do dia. Projeto de lei número 27, de autoria do Poder Executivo, retirado da pauta por ordem da presidência. Projeto de lei número 29, de autoria da vereadora Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque, aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei número 32, de autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque, retirado da pauta a pedido dos autores. E projeto de lei número 33, de autoria do vereador Fesso, discutido pelo autor, aprovado por unanimidade em segunda discussão. Explicação pessoal. Não houve inscrito. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente, às 21 horas e 30 minutos, agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia 3 de novembro de 2014 e declarou encerrada a presente sessão. Lavrando esta ata, que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do material de expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Álvares Machado, dia 30 de outubro de 2014, ofício Gabinete do Prefeito, número 744, 2014. Assunto: retirada de projeto de lei número 27, 2014. Excelentíssima Senhora, cumprimentando-a, venho pelo presente solicitar a Vossa Senhoria a retirada do projeto de lei número 27, 2014, sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes. Ofício número 729, 2014. Assunto: Projeto de Lei número 38, 2014. Dispõe sobre altera o perímetro urbano e área de expansão de Álvares Machado. Projeto de lei 38 de 2014 será encaminhado às comissões competentes. Passaremos agora à leitura do expediente recebido de terceiros.
CDHU. Senhora vereadora, somente para o vosso conhecimento, venho por meio deste informar-lhe que o setor competente desta regional recebeu 89 denúncias de irregularidades nos conjuntos habitacionais no município de Álvares Machado. Salientamos que do total de denúncias, 51 foram notificados extrajudicialmente, 85 são de irregularidade ocupacional, 4 de irregularidade financeira e 86 de irregularidade financeira e ocupacional. Desses, 13 processos foram encaminhados ao jurídico da empresa para acionamento e 6 estão em processo de rescisão de termo de ocupação precária. Sem nada mais para o momento, colocamos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos. Mauro Villanova, gerente regional. Por favor, solicito que tirem um xerox para todos os vereadores. Convite. A Prefeitura de Álvares Machado, através da Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tem a honra de convidá-lo para prestigiar o batizado, troca de graduação e campeonato estadual de capoeira de Álvares Machado, que será realizado no domingo, dia 9 de novembro, às 9 horas, no EMEIF Álvares Machado. Contamos com a sua presença, Cleiton Dutra. Caixa Econômica Federal, ofício 1142. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Álvares Machado e a Caixa Econômica Federal. Em atendimento ao dispositivo no artigo 116, inciso 2 da Lei 8666, de 21/6/93, informamos da celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade recapeamento asfáltico em diversas vias do Jardim Raio do Sol, em Álvares Machado. O valor repassado por conta é de R$ 250.795, tendo o município de Álvares Machado se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 45.816,28, correspondente a 15,44% do valor de investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 5/9/2017. Isabel Cristina Rezende, gerente de filial. Passaremos agora à leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Ofício número 1/2014, Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Álvares Machado. Cumprimentando cordialmente, venho nesta oportunidade a fim de instruir os autos do processo de lei número 27 e 30 de 2014, solicitar que nos envie o estudo de impacto orçamentário financeiro previsto no artigo 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante ressaltar o fato de que o estudo de impacto orçamentário financeiro deverá representar com fidelidade a despesa de pessoal, face ao que dispõe o artigo 18, parágrafos do diploma legal em epígrafe. Outros sim nos enviem com relação ao projeto de lei número 28, justificativa concernente ao projeto, visto que a justificativa que consta dos autos apresenta informações destoantes do escopo constante dos autos. Sem outro particular, apresento na oportunidade de elevar os protestos das mais alta estima e consideração. Relator José Carlos Cabreira Parra. Câmara Municipal de Álvares Machado. Convite. A Câmara Municipal de Álvares Machado tem a honra de convidar Vossa Senhoria para audiência pública com o Ministério Público do Estado de São Paulo a realizar-se no próximo dia 7/11, às 19 horas, no Auditório Vereador Manuel Cabreira, localizada à Rua Monsenhor Nakamura, 783, Centro, a fim de tratar e debater tema pertinente ao fornecimento de energia elétrica em nosso município. Contando com a honrosa presença de Vossa Senhoria e família, apresento na oportunidade elevados votos de estima e distinta consideração. Cordialmente, Francis Policati, presidente. Requerimento número 457. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente do senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos informe da possibilidade de colocação de placas de trânsito indicando a preferência dos pedestres na travessia das faixas.
Vereadores: Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Requerimento 457 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 458. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando o que se segue. Com relação a denúncias de venda de terrenos na área verde do Unidam, nos informe se a prefeitura tem ciência de tais denúncias e, se for o caso, nos informe quais providências tomou, nos enviando cópia do procedimento formal pertinente. Vereadores: Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Requerimento 458 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 459. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos envie cópia de projeto e planilha de custo de obras de complementação do pavimento com pedras sextavadas em trecho da rua Tílio Siquieri, confluência com a rua Nivaldo Zorzato, Jardim Piccioni. O presente reitera requerimentos anteriores, fotos em anexa. Vereadores: Pedrinho do Coral, Franz Policati, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Requerimento 459 em discussão. Em votação. Todos os nossos requerimentos nós colocamos à disposição para que todos os vereadores subscrevam. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 460. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando o que se segue. Nos envie cópia de projeto e planilha de custo de obras de pavimentação com pedras sextavadas na rua José Alexandre, Jardim Piccioni. O presente reitera requerimentos anteriores, fotos em anexa. Vereadores: Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Franz Policati e Nelson do Roque. Requerimento 460 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 461. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando o que se segue. Nos envie cópia de projeto e planilha de custo de obras de implantação de galerias de águas pluviais na rua Tílio Siquieri, sentido rua José Alexandre, Jardim Piccioni. O presente reitera requerimentos anteriores, fotos em anexa. Vereadores: Pedrinho do Coral, Franz Policati, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Requerimento 461 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 462. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe previsão de instalação de creche do idoso em nosso município. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 462 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 463. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe previsão de instalação de poupa-tempo rural em nosso município. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 463 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 464. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe previsão de instalação de academia da terceira idade no Jardim Nossa Senhora da Penha. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 464 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 465. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais os avanços efetivados no processo de regularização do Unidam, Distrito Industrial. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 465 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que irão se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 466. Requer a mesa, na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais avanços ocorreram no processo que visa a instalação da vara distrital em nosso município. Vereadores Festo, Nelson do Roque, Carlos da Pissaria, Ariel, Carlos Cabreira e Zé Carteiro. Requerimento 466 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura da moção. Moção 52. Os vereadores que esta subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada moção de aplauso ao senhor prefeito e profissionais do PSF do Jardim Nossa Senhora da Paz, pelo trabalho brilhante que desenvolvem no bairro. Tal homenagem é justa, dada a seriedade, dedicação e zelo que os servidores em Pigres desempenham suas funções, bem como ao senhor prefeito pela gestão eficaz que permitiu tais melhorias, como também a instalação da academia no bairro. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente moção aos servidores em questão. Vereadores Festo, Nelson do Roque, Carlos Cabreira, Carlos da Pissaria, Ariel Pontes e Zé Carteiro. Moção 52 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 343/2014. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: colocação de iluminação pública na estrada da Fazendinha, proximidades do número 15, sala das sessões, 3 de novembro de 2014. Vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Indicação número 344/2014. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando a colocação de placas proibido jogar lixo nos terrenos baldios, no início da rua Gurucaia, proximidades da confluência com a rua Tocantins, Jardim Bela Vista, sala das sessões, 3 de novembro de 2014. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati e Nelson do Roque. Indicação número 345/2014. Indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando tampa-buracos na rua São Marcos, proximidades do cruzamento com a Rua da Glória e da residência de número 233, fotos em anexo. Sala das sessões, 3 de novembro de 2014. Vereadores Pedrinho do Coral, Francis Policati, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. As indicações, os requerimentos e a moção serão encaminhados para o seu destino. Não havendo mais matéria e não havendo mais inscrito no expediente, passaremos então para a ordem do dia. Projeto de lei número 35, autor, Poder Executivo. Assunto, orçamento para exercício 2015, LOA. Projeto de Lei de Orçamento 2015. Tenho a honra de submeter à apreciação dessa eclésia casa
Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2015, em cumprimento ao dispositivo no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e Lei número 4320, de 64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2015. Lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento do trabalho legislativo do exercício de 2014. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Municipal Horácio César Fernandes. Artigo 1. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Álvares Machado para o exercício financeiro de 2015, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4320, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretriz Orçamentária, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades, a administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados. O orçamento de investimento das empresas em que o município direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 2. A receita total é estimada nos orçamentos fiscal, Seguridade Social e de investimento, já com as devidas deduções legais, representa um montante de R$ 51.412.500, conforme quadro demonstrado em anexo. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo, auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital arrecadadas na forma de legislação vigente, especificadas no anexo 2, resumo geral da receita. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 35. Parecer. A comissão, em análise ao processo que trata da LOA para o exercício orçamentário financeiro de 2015, apresenta as seguintes considerações. Estimativa da receita foi elaborada com a base nos critérios estabelecidos pela Lei Federal Complementar número 101 e Lei Federal número 4320 de 64. A fixação das despesas no que tange aos índices legais se encontram de acordo com o que estabelece os diplomas legais supracitados. Outro sim, importante ressaltar que encontramos consonância com a PPA e LDO na proposta orçamentária que ora temos por análise. Assim, emitimos parecer no sentido de que a propositura vá a plenário para apreciação e votação, lembrando que o processo foi colocado à disposição dos nobres pares para emendas, sem gerar propositivas, bem como comunicou à população em geral, através de jornal de circulação regional, em 3 de outubro de 2014, que o orçamento tramitava no âmbito do legislativo para que qualquer cidadão tivesse acesso, sem, no entanto, surtir efeito. É o parecer. Presidente, Chiquinho do PT. Relator, Carlos Cabreira. Membro, Pedro do Coral. Projeto de Lei 35 de 2014 do Poder Executivo, assunto orçamento para exercício de 2015, em primeira discussão. Em discussão? Em votação?
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2014. Autor: Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: Contas do Poder Executivo de 2012. Dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo do ano de 2012. Artigo 1. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Álvares Machado relativas ao exercício de 2012, com base em informações contidas no parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TSE. Processo 1653/026 de 2012 e no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Álvares Machado. Artigo 2. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Presidente: Chiquinho do PT. Relator: Carlos Cabreira. Membro: Pedrinho do Coral. Parecer número 18 de 2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer: analisado o processo do Tribunal de Contas, a comissão emite parecer em consonância com o parecer final do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no sentido da aprovação das contas relativas ao exercício financeiro do ano de 2012, executando aos autos pendentes de análise, haja visto que apartados foram abertos no âmbito do TSE e deverá ser apreciado de forma específica. Cabe ressaltar que o gasto com o pessoal é objeto de preocupação, inclusive no que tange às terceirizações, que deverão, caso seja função de servidores, o custo ser incluído no cálculo para gasto de pessoal. Nesse processo, os setores técnicos do Tribunal de Contas se posicionaram pela inclusão do custo no gasto pessoal de 3 contratos de terceirização, o que não perdurou na decisão derradeira. Se essa decisão prevalecesse até a última instância, o gasto de pessoal do Executivo ultrapassaria 57%. Portanto, o Legislativo deve ficar atento ao parecer. Presidente: Chiquinho do PT. Relator: Carlos Cabreira. Membro: Pedrinho do Coral. Projeto de Decreto Legislativo 2 de 2014, sobre autor Comissão de Finanças e Orçamento, Contas do Poder Executivo de 2012. Em primeira discussão. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 36 de 2014. Autor: Cabreira, Festo, Ariel, Zé Carteiro, Carlos e Nelson do Roque. Assunto: denomina pista de skate vereador José Cláudio Bressan. Artigo 1. Fica denominada a pista de skate do Complexo Esportivo de Pista do Skate vereador José Cláudio Bressan. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A propositura visa homenagear a figura do senhor José Cláudio Bressan, de família tradicional de nosso município, político da vida pública recente de nosso município. Foi vereador por várias legislaturas, assumiu a presidência desta Casa de Leis, edificando a maior parte da atual estrutura física da Câmara. Foi um grande empreendedor e idealizou uma das maiores obras do município no período de 2009 a 2012. Foi prefeito por alguns dias, substituindo o então prefeito cassado pela Justiça Eleitoral, marcando assim história na vida política de Álvares Machado. No aguardo de que os nobres acatarão a propositura, visto que a homenagem é justa e oportuna, apresentamos elevados protestos de estima e apreço. Parecer número 51. Parecer: a comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Presidente: Ariel Pontes. Vereador: Festo. Membro: Zé Carteiro. Projeto de Lei 36 de 2014, denomina pista de skate vereador José Cláudio Bressan. Em primeira discussão. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Não havendo mais matéria a ser tratada, passaremos então para a explicação pessoal.
Inscrito, o vereador Ariel Pontes. Boa noite, senhora presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, assembleia presente. Eu gostaria de tecer alguns comentários hoje. Comentava com o Paulo Vilalva pouco antes de iniciarmos essa sessão a respeito da necessidade que temos, essa Câmara Municipal tem, de criar uma lei que reconheça e valorize o homem do campo. Nós podemos citar como homem do campo o pecuarista, o agricultor, e seriam inúmeras as atividades que nós poderíamos citar aqui essa noite, ligadas ao pecuarista e ao homem do campo. Eu gostaria de citar alguns nomes de empresas que nasceram e fizeram história, continuam fazendo história, gerando emprego, gerando renda no nosso município, que estão diretamente ligadas ao homem do campo. Nós temos a empresa de equipamentos Mori, que tem se empenhado muito na fabricação de máquinas agrícolas. Também a Matsuda Equipamentos, cooperativa, comércio, de modo geral, ligado ao campo. Laticínios Irmãos Carlucci, Cobra Leto Ederli, com várias empresas ligadas, por exemplo, à instalação, algumas pessoas talvez não saibam disso, algumas usinas sucroalcooleiras da região só puderam se instalar graças aos geradores, que uma das empresas do Leto aluga. Cito como exemplo a usina sucroalcooleira de Narandiba. Também a empresa Matsuda, a Implemac. Se eu fosse falar aqui hoje à noite, todas as empresas que estão diretamente ligadas ao homem do campo, que existem na nossa cidade, talvez não saíssemos daqui antes da meia-noite. A juventude no Brasil não tem encontrado muitas vezes espaço no mercado de trabalho. Nós sabemos, hoje de manhã tivemos aqui uma audiência, aliás, o primeiro fórum estudantil do meio ambiente. Gostaria de parabenizar aqueles que estiveram envolvidos, Secretaria da Agricultura, os seus funcionários. Tivemos aqui o Chiquinho, o Carlos Cabreira, não me recordo de mais algum nome, talvez, se estiver me esquecendo, perdoe. Mas estivemos participando desse fórum, e eu fiz uma pergunta a um professor da Unesp, professor César, e em relação à produção de álcool na nossa região. Eu indaguei a ele se a produção de álcool não estaria prejudicando o interior oeste do estado, ao mesmo tempo em que gera renda. A cana que tem invadido o nosso município, ela expulsa do campo o agricultor familiar, aquele que produz 70% do alimento que chega às nossas casas diariamente. Por isso, a juventude da nossa região tem vivido, o deputado hoje eleito, Reinaldo Augusto, teceu, numa reunião que esteve aqui também, alguns comentários quando perguntado por uma pessoa que estava na Assembleia. O senhor esteve aqui há quase 4 anos, mais ou menos, e dizia que valorizaria o homem do campo, trabalharia na geração de emprego para o jovem, e a fala do deputado foi: eu atuei seriamente na criação do curso na Unesp de Dracena, curso ligado ao campo. Nós vimos o crescimento do Colégio Agrícola em Presidente Prudente. Eu estudei no Colégio Angélica de Oliveira, escola pública, muito querida escola pública do nosso município. E nós vimos nos últimos anos um número grande de alunos deixar de frequentar o Angélica, todas as outras escolas que ofereciam ensino médio do nosso município, pois foram buscar o curso técnico em agropecuária. As universidades da região também, cada vez mais,
criando novos cursos nesse setor e se faz necessário, portanto, que criemos essa lei que reconheça o homem do campo. Como atividades desenvolvidas por jovens hoje, eu vejo constantemente a participação de muitos jovens nos campeonatos de prova de laço, também alguns envolvidos em doma de cavalos, sobretudo, e isso também gera renda. Deveríamos falar aqui da pecuária. Se analisarmos a economia do nosso município, nós vamos poder verificar que a pecuária faz parte, seriamente, da economia do município. A agricultura familiar, como já citado hoje, necessita um olhar mais carinhoso por parte desta Câmara. Não só a doma de cavalos, como também o comércio de cavalos. Nós temos, outro dia na Câmara Municipal, veio o Serginho, filho da professora Maria Elisa, do nosso querido doutor Paulo, em memória, esteve aqui. E talvez poucos saibam, ele é membro da ABQM, Associação Brasileira do Criador do Cavalo Quarto de Milha. Roda o Brasil todo, fazendo análises dos cavalos, se eles de fato podem merecer os títulos que ganham, e deveríamos, como já dito, então, valorizar o homem do campo. Eu me dirijo à presidência dessa casa e também diretor legislativo, que possa fazer os estudos. Eu já tenho parte da lei pronta, precisávamos estudar e incluir de maneira geral e ampla todos aqueles que estiverem ligados ao campo, ao trabalho no campo. Em segundo lugar, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito do Nindam. Vi que hoje vários foram os vereadores que questionaram mais uma vez. O Fernando Luizari, que é um engenheiro de Presidente Prudente, foi secretário em Presidente Prudente. Estive conversando com ele há alguns dias, já comentei isso numa das sessões, e ele dizia que a solução para o Nindam não é tão difícil como parecia, Ele tem algumas orientações a serem feitas. Disse que a equipe técnica de Álvares Machado, como nós sabemos, é uma equipe extremamente competente e pode resolver esse problema. No entanto, como nós já sabemos, um número grande de empresas não vão poder se instalar ali, porque se trata de uma área hoje também residencial. Então não é uma área apenas destinada à indústria, E estaremos reunidos, eu, Fernando e o prefeito, muito em breve. Gostaria de convidar também os demais vereadores para que o Fernando Luizari possa apresentar ao prefeito essas orientações que ele quer apresentar. E por final, gostaria de também deixar hoje aqui falado, destacado, a audiência pública que nós vamos ter na sexta-feira. Eu peço, sei que isso já vem ocorrendo, mas peço dessa presidência, dos demais pares, que se empenhem para que essa audiência pública possa, na sexta-feira, acontecer envolvendo o nosso município de maneira geral. Essa audiência vai tratar do fornecimento de energia para o nosso município. Desde o ano passado, março, se eu não me engano, foi o primeiro momento em que eu enviei requerimento cobrando, na época, Caiuá. Nós somente agora vamos ter a oportunidade de tratarmos olho no olho com essa empresa. Eles se mostraram aparentemente prontos a nos ouvir, mas o que fizeram, na realidade, nas duas vezes em que eles me procuraram, eles foi nos fazer esperar sentados no banco. A empresa enviou um funcionário à minha casa com explicações que não convenciam. Depois, quando eu falei da nossa intenção de uma audiência pública, o funcionário disse que não seria necessário, que uma simples reunião na Câmara resolveria, e disse a ele que viesse então numa sessão, e o que eles fizeram foi chegar no meio da sessão. Nós não tínhamos feito nenhuma formalização dessa participação deles naquele dia, e por isso não puderam participar da sessão. O que fizeram foi uma reunião na sala de reuniões da Câmara, que foi uma reunião informal.
isso não surtiu nenhum efeito, já que nenhum funcionário da empresa produziu texto no qual descrevesse aquilo que o município receberia como melhorias. Já recebi comunicados nos últimos dias e também matéria publicada no sábado no Imparcial tratava desta audiência. A empresa disse que não sabia da audiência pública. Eu fico imaginando que o Ministério Público então não comunicou à empresa, que a nossa Câmara Municipal não comunicou à empresa. Não. O Ministério Público certamente comunicou à empresa, esta Câmara Municipal também certamente comunicou à empresa de que haverá essa audiência pública. E por que é que eles mentem para a imprensa, dizendo que não foram comunicados formalmente da existência desta audiência pública na sexta-feira? Como eu dizia, uma resposta que dei ao Chiquinho numa das últimas sessões que tivemos, quando o Chiquinho comentava que passou pela Energisa, né, que lá eles comentaram sobre o investimento de cerca de 5 milhões no nosso município. Isso ano passado eles também disseram, quando estiveram na minha casa, depois nessa visita à Câmara, mas isso ainda não resolverá os nossos problemas. Nós sabemos que as instalações do município, né, postes e tudo, toda uma série de objetos, de máquinas, equipamentos, né, eles estão obsoletos. A Caiuá não fazia investimentos. Ela passou mais de 10 anos na nossa região, sabendo que poderia falir, e muito pouco fez por nós. Então, instalar nas proximidades da antiga Better, Luz Brasileira, uma central de distribuição de energia, não vai resolver. Nós vamos continuar vendo a energia, como ocorreu na tarde de ontem, faltar no nosso município. Algumas áreas da cidade ficaram quase 1 hora sem energia. Será que mais uma vez a justificativa vai ser o argumento deles: caiu um galho de árvore porque um produtor rural não podou o galho de árvore? Nós estamos cansados de ouvir respostas desse tipo. Por isso, mais uma vez, quero deixar aqui que nós nos empenhemos para que essa audiência aconteça com sucesso. Eu sei que a nobre presidente já está cuidando disso, mas que todas as escolas, as instituições, como eu já disse, de maneira ampla e geral, pudessem ser comunicadas. Eu já tomei a liberdade de convidar algumas instituições, também fiz um trabalho de divulgação no Facebook, sexta-feira, sábado, ontem, e conto com o apoio de todos, né, para que essa audiência possa ser de grande sucesso para nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Inscrito também o vereador Pedrinho do Coral. Senhora presidente, primeiro secretário Chiquinho, senhores vereadores, assembleia presente, telespectadores TV Foto Bruna, boa noite a todos. Senhor presidente, quero fazer algumas colocações e algumas informações. Nós estivemos lá no cemitério em Coronel Goulart, a senhora, o Chiquinho, já está pronto lá os banheiros. A gente tem que agradecer aos funcionários pelo empenho, pelo trabalho executado. Agradecemos também os funcionários que abriu o velório, né, pela demanda da população de ontem, visitando seus entes queridos, né, no cemitério, estava aberto. Né? A única coisa que a gente tem percebido lá que está faltando é colocar tambores de lixo. Tinha muito lixo pro chão, do lado das calçadas, do lado dos túmulos, né? E a população reclamou com a gente. Então, principalmente dia de velório, colocar os tambores, porque é muito lixo lá, né? Caixa, papel, plástico, né? Uma outra coisa que eles têm reclamado muito com nós, inclusive nós vereadores, Chiquinha, a senhora, junto os vereadores aí também, a gente tem pedido também sobre a passagem do passeio público. Está horrível, está terrível aquele passeio. Tudo esburacado, pedra levantada, cheio de buraco. A gente percebeu muitas pessoas idosas ontem andando lá nos passeios, tiveram que ficar grudadas no braço dos seus parentes para não vir a cair, né, no solo, porque é um risco muito grande. Então essa é uma demanda que a gente também vai batalhar junto com o prefeito, junto com os vereadores aí, para a gente
melhorar o cemitério, né? Dar um visual melhor, né? Fizeram a reforma da capela também, né? Agora parece que está faltando instalar o reservatório d'água também, né? Que é outra prioridade, né? E eu também quero parabenizar também o cabo Hermes Policati pelo seu projeto lá da Proerd, né? Do plantio das árvores lá na escola Mário Covas. Foram plantadas 40 mudas, né? 40 mudas de várias espécies, junto com os alunos. Alguns vereadores teve lá, né? Faltou alguns. E a gente tem que parabenizar e agradecer, porque é muito importante o nosso reflorestamento do meio ambiente, porque com essa demanda, a falta d'água, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Estivemos também, senhora presidente, lá na reunião, na última quinta-feira, lá da Comissão do Meio Ambiente também, foram colocadas várias pautas lá, várias. Inclusive uma delas, que é muito importante para a nossa população, é sobre a demanda da água, que está faltando, né? Então é para a população tomar muito cuidado sobre a água, né? Porque está faltando a água, né? E inclusive a Sabesp soltou para os seus usuários, né? Aqui sobre a divulgação dos usuários, esse informativo, né? Para a gente tomar as devidas providências e economizar água para não deixar vir faltar água no nosso município, né? Outra também pergunta que eu estive lá, nós estivemos lá junto, sobre o aterro sanitário também. Já está extrapolado, já não tem mais aonde lançar seu lixo orgânico. E o engenheiro da Casa da Agricultura, o senhor Ricardo, disse que o prefeito já está entrando em contato com os municípios de Pirapozinho, né? Sobre o consórcio, né? Fazer o consórcio e para se aderir, porque para comprar uma área de terra fica muito caro, então não compensa. Então, inclusive, parece que o governo vai dar uma mão, né? Inclusive com um caminhão maior, né? Para fazer esse lançamento desse lixo orgânico no município, que sai mais em conta. É só isso que eu queria esclarecer. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Inscrito também o vereador Chiquinho, do PT. Senhor presidente, queria pedir permissão para falar da mesa. Permissão concedida. Boa noite, senhor secretário, senhor presidente, demais vereadores, assembleia presente. Só gostaria de dar um recadinho bem rápido. Eu estive hoje no posto de saúde, conversando com a Jane, assistente social, sobre um rapaz, e ela me informou que está aberto no posto de saúde nosso central o programa do tabagismo. Quem estiver interessado em parar de fumar, passa lá, procurar ela, que ela vai estar fazendo o cadastro da pessoa para posteriormente reunir um grupo e estar discutindo esse assunto e fazendo a entrevista com a pessoa após o grupo formado, para ver se a pessoa realmente se encaixa ou não. Então tem o programa do tabagismo que está aberto no nosso posto de saúde. Quem for interessado, por favor, procure a Jane, assistente social, para se cadastrar e posteriormente uma entrevista. Somente isso. Obrigado. Gostaria de reforçar a respeito da reunião que teremos sexta-feira. Estão prontos os convites, já foram feitos os convites, e eu gostaria muito que cada vereador pegasse e levasse para os seus contatos. Todos nós temos aquelas pessoas que nos são mais próximas. Nós estaremos passando um carro de som na quinta-feira, anunciando essa audiência pública para a comunidade. Não adianta passar antes, senão as pessoas acabam esquecendo. Então, na quinta-feira vai estar sendo passado um carro de som aqui no Parque dos Pinheiros também. Vamos estar conversando com o prefeito para ver a possibilidade de disponibilizar um ônibus para que traga as pessoas para essa audiência, mas gostaria muito de que todos nos empenhassem para que nós possamos lotar esta casa de leis de pessoas que possam, junto conosco, brigar por uma melhor qualidade da energia no nosso município. Convido agora o vereador Nelson do Roque para que possa fazer a leitura do currículo do homenageado.
Senhora Presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, TV Foto Bruna e a todos que nos assistem em casa, uma boa noite. Eu quero agradecer primeiramente aos nobres pares pela aprovação unânime da moção número 38/14, de autoria deste vereador, que homenageia nesta data duas pessoas que são inteiramente prestativa, solidária no atendimento das necessidades da escola EMEIF Franco Montoro, que são eles o senhor Clóvis da Souza e Silva e o senhor Antônio Mesquita. Parabenizo os dois homenageados e enfatizo a justiça e agradeço o oportuno haja visto a gratidão que a direção e os funcionários da escola dispensam para com os senhores. Quero aqui destacar o fundamento da moção 38/14, que diz: dado a seriedade, dedicação e zelo que os referidos senhores desempenham suas funções em prol dos interesses da EMEIF Governador Franco Montoro. Parabéns a vocês, parabéns à diretora, vice-diretoras, coordenadora, todos os professores, parabenizo a todos os funcionários. Parabéns a vocês, parabéns à Câmara Municipal por esta homenagem. O meu muito obrigado. Gostaria de chamar o seu Clóvis aqui à frente. São sua família? Suas sobrinhas? Podem vir, a sua família, né? Convidar a vice-diretora Guiomar, o Paulo também, que é diretor lá no Parque dos Pinheiros, que também possa vir aqui na frente. Para que junto com o seu Nelson faça a entrega da moção de aplauso. E eu gostaria também de colocar algumas coisas para o senhor, seu Clóvis. Um homem, ele é medido não pelo que tem, ele é lembrado pelo caráter. Quantos homens já passaram por essa cidade? Se nós passarmos em frente a algumas obras daqui, as pessoas não vão saber dizer quem foi que fez, mas as pessoas se lembram de pessoas boas e que doaram a sua vida em prol de outras. E lá no Parque dos Pinheiros, pode ter certeza que o senhor vai ser sempre uma pessoa muito querida e lembrada por tudo que o senhor tem feito. Tio Clóvis, que Deus te abençoe e que essa bondade que há no teu coração jamais se apague, e que o amor que o senhor traga dentro do senhor possa irradiar e alimentar muitos sonhos de muitas crianças que vê no senhor um pai que elas não têm. Deus abençoe por tudo que o senhor tem feito e por esse coração maravilhoso que o senhor tem. Parabéns. Agora o senhor pode se virar. O senhor vai receber a sua moção. Isso aqui, virado para a câmera lá. Que agora o senhor vai ficar famoso, vai para a TV. Seu Nelson, pode entregar? Dona Guiomar, Paulo, família. E convido todos os demais vereadores para que a gente possa fazer a foto oficial, junto com os familiares, com a vice-diretora e com o diretor Paulo.
esta presidência, agradece a presença de todos, agradece a você que nos acompanhou e declara encerrada esta sessão e comunica que a próxima sessão ordinária será no dia 10 de novembro de 2014. Tenhamos todos uma boa noite e não nos esqueçamos da audiência pública de sexta-feira, dia 7.